Muito bom dia para o André, bom dia para os senhores telespectadores. De receber hoje ali na rubrica Menoridade Paulino Muniz, que é sociólogo e uma pessoa que tem falado sempre na questão da violência. Nosso tema hoje é exatamente violência contra crianças. Paulino, mais uma vez, bom dia. Obrigada. Você tem feito, eu não tive a oportunidade de falar em outras ocasiões, você tem falado de teu nessa questão da violência, na teu live, nas redes sociais. Queria assim, o que vem à tona outra vez é exatamente a questão de a necessidade de não fazer, para não estudar profundamente essa questão de violência, sobretudo contra crianças, por tudo aquilo que tem saído estes dias nos órgãos de comunicação social e que também saiu até dia 31. Isso, e a questão da violência, e principalmente violência contra a criança, ele é uma violência que tem um impacto grande e que marca a vida de criança, mas infelizmente, na minha humilde interpretação, nós, enquanto sociedade, que muitas vezes é praticadores daquela violência e nunca tem noção quando muitas vezes nós pratica aquela violência e muitas vezes nós está ali, nunca se entende e coisa que se está passando nessa essência. Nós está ali, manda a boca. Muitas vezes, em humilde expressão, manda a boca. É acusa, aponta dedo, é isso, é aquilo, é aquele outro, mas nunca se também entra na essência da coisa para não entender a violência. Porque, infelizmente, muitas vezes, violência para nós tem mais a ver com dimensão física. E onde está por-se marcas, está por-se pancada, está por-se sangue, e está por-se morte, no caso mais extremo. Mas o grosso das violências que acontece e que acontece contra a criança são violências invisíveis. São violências que marcam a vida de uma criança e que nós, que muitas vezes, nos fala das violências com alguma indignação, nunca entende. E, às vezes, nós é praticador desse tipo de violência. Então, o desafio com isso é ajuda a sociedade a perceber a violência, a entender o que está por detrás e mostra a necessidade de não estudar, mais a fundo, para não entrar numa camada mais a fundo, porque então a sensação humana fica superficial, não entende violência e não olha violência. Paulino, enquanto sociólogo, a hora que eu vou te dizer que não precisa entender essa violência, não precisa levar a fundo o que é que vou te pedir, o que é que vou te dizer sociedade, o que é que não me este, onde é que não me este olhar, onde é que não me este pegar, onde é que não me este estudar esse fenômeno. Isso, e pode trazer algumas situações que podem ajudar a entender isso. Então, lembra que não tem um grupo de teatro que está inativo, que é GT, o Teatro do Oprimido, e uma das peças que nós preparava era sobre violência sexual e abuso sexual de menor. E o grupo passa vários tempos, estuda, lê e discute para cada um trazer suas vivências, suas situações de violência e de abuso sexual. Então, lembra que tinha um dos elementos que está... Não, o homem que faz aquilo é para mata. O homem que faz aquilo é para capa. O homem que faz aquilo é para aquele outro. É lá que nós também chegamos já. E quando não chega e abuso sexual contra adolescentes, eu falei, o menino Antônio que já tem mama, já tem pintilho, já tem aquele outro, se bu, é violência? Eu falei, então, primeiro que é para matar. Por quê? Porque ele, enquanto jovem, já te envolveva com meninas de 13, 14, 15 anos. Mas ele que entende minha violência. Ele só entende meu abuso, mesmo só quando está com criança de 6, 5 anos. É a normalização da violência contra menores, quando a lei te dizia ao contrário, mas é uma herança que não te trazer durante vários anos, é uma herança que não te carregar, ele está no nosso ADN. É algo que não vem com ele. Porque, então, lembra uns anos atrás, nós discutíamos isso, e nós mostrava um juíza, e que, por exemplo, me alvo de chocota na minha família, e entre minhas primos, entre minhas pares. Por quê?
porque, então, lembra, eu tinha 19 anos, eu tinha um namorado que provavelmente que tinha 14 anos, e que a namorada já era namorada de um professor do liceu, e depois se dá comigo, eu arranjo com outro primo que era professor, e então lembra que e durante o namoro, não tinha sinais de me crepa eu tinha relação sexual, mas mim, tipo, e quando eu dá comigo, arranjo com o primo, ou seja, naquele momento, que era aquela cartinha de despedida, eu ia para o quarto do meu primo, e noite, me era alvo de chocota, burro, palermo, mufino, menina mais bela que mamá, menina está fazendo tudo cursa. Ou seja, pelo facto de nunca envolver sexualmente, nunca comete um crime, hoje me ainda me alvo de chacota. Quem que está fazendo chacota? É pessoa com licenciatura, pessoa com formação e professores, e isso, aquilo, aquilo outro. E as violências é algo... Por quê? Porque a sociedade que odia a violência contra a criança nesse sentido. E há dimensões que não se entende. E a criança, o adolescente, eles são uma fase de evolução, eles são uma fase de transformação, que no passado nunca olhava ele tanto. Porque no passado a evolução de criança era mais, ou seja, hoje a adolescência até entra na fase da adolescência de desenvolvimento cada vez mais cedo, que no passado nunca tinha ele. Mas mesmo no passado não tinha situações de abusos, de violências. É por isso que eu estou a perguntar, Paulino, se realmente é uma herança que não está a trazer de lá de trás. Se não está a trazer essa herança, e hoje, porque ele é crime, está difícil a sociedade entender a dimensão da coisa e fazer que a depreciação, neste caso, é uma depreciação de mulher, na forma que Paulino está a dizer. E é algo que não é dele, é algo que nossa cultura passando, nossas crenças sociais de gênero passando. E hoje não está para menos das crenças, mas são algo que ainda não tem lá na nossa essência. O que fazer? O que a sociedade precisa entender para não tentar diminuir a violência contra menores? Sobretudo nesse momento ali, sim, onde é que a sensação que não tem, que a coisa ela explode, houve uma explosão, não é isso. Estava lá guardado na gaveta. Hoje não se tem visibilizar. Hoje não tem meios de visibilizar. Hoje não tem meios de falar dele. Porque ao longo de nossa história, crianças foram vítimas de abuso. E, infelizmente, aquele vez é que podia nem abrir boca. E aquele vez ainda ele era condenado. Até ainda, mas hoje ainda tem, hoje tem mais abertura para proteger. Porque, por exemplo, lembro uma pessoa que se história chega na mim, e foi aos 13 anos, e um primo maior abusava dele. Então, tudo dia que descobrido, não está protegido. Quando descobrido, se mãe com os irmãos agredir violentamente. Mas ele ainda... Não, o que papai chega, papai agora está protegendo. Papai agora que foi ficar no quarto, basal de burgádio, por mais de meia hora. E é uma pessoa que hoje tem um trauma, mais de 20 anos, está carregando esse trauma. E fala, quer violência quem sofre do agressor sexual, que foi violência, mais violência do que ele que me sofre com o pai. Um assunto também que tinha falado nas redes sociais é exatamente o que vou dizer há bocadinho. Para a questão de tentar trazer de crioulo, pelo que fica muito violento, de tentar voltar para português, que é exatamente para ter que cortar órgãos genitais a pessoas. Acho que terá que haver ali um psicólogo que é para fazer a gente entender que um pedófilo que esse órgão genital é que funciona, é semente. Vou poder cortá-lo, vou cortá-lo, vou continuar. Tem outra coisa também que temos, um procurador tive a dizer, e pessoas devem entender isso, que tem crianças que agrediram sexualmente e nunca tive penetração de órgãos genitais. Penetra-se tudo, objetos, dedo, qualquer coisa. Mas órgãos genitais não. Então, essa história, que não deve fazer isso, pessoas devem, enquanto sociólogo, deve ter uma conversa aberta, exatamente, para pessoas poderem entender, mas cortando os órgãos genitais, vou evitar aquela pessoa de cometer aquele crime, é sim ou não é sim, a maneira que isso funciona. E agressão sexual, só que para nós a agressão sexual é penetração de pênis na vagina. Infelizmente, que é isso, que ele é um gota das agressões sexuais. A agressão sexual está acontecendo com exposição de corpo.
A agressão sexual acontece com toque, acontece com ódio, acontece com palavra, e acontece com exposição de criança a filme pornográfico, acontece de N formas, contempla a nudez de criança, acontece de N formas. Infelizmente, a sociedade nos atua de agressão sexual como penetração. E nas minhas conversas reflexivas sobre casal e família, muitas vezes, pessoas, à medida que está contando essa história, à medida que está trazendo essa situação, ei, parece então foi agredido sexualmente. E parece que ele coisa traz algum desconforto, mas é que tinha noção era agressão sexual, porque a sociedade toda penetração. Ora que tem notícias de crianças, tem um caso recente de uma criança de 4 anos que foi abusada, agredida nesse caso, agredida sexualmente. Vou-te perguntar, maneira com criança daquela idade, alguém te agredir sexualmente, mas há instrumentos que as pessoas estão a usar exatamente para cometer essa agressão. Mas nós não estamos a pensar só naquele que não acabei de dizer, grinha assim. Por isso, essa história de fazer aquele... E o primeiro-ministro foi muito claro nesse sentido, perante a legislação cabo-verdiana. Tinha gente reagir ao contrário. Não me esteja a fazer um debate mais alargado exatamente sobre essa matéria, para pessoas poderem perceber o tamanho da coisa e as respostas legais que não têm. E no mesmo papel disso, democrático, porque ajuda pessoas a entender, porque não está confundindo pedofilia com abuso sexual. Pedofilia é mais uma forma. E o pedófilo, enquanto pessoa que tem um transtorno mental, ela volta de 1% de agressor sexual. Os agressores e agressoras sexuais são pessoas de bem. São pessoas bem posicionadas. É um pai, é um padre, polícia, é uma mãe, é madrinha, é tia, é irmã. Porque tem agressão de questões lotes. Existe um monte de formas de agressões, só que para nós, nos atua uma única forma de agressão. Então, se não tivesse que fazer isso, talvez não teria que castrar um parte significativo de população. Por quê? Porque quem que comete abusos sexuais é qualquer um de nós. E tem pessoas que nunca pensam em cometer abuso sexual, mas que um dia pode. E na velhice ativa, ou algumas situações que pode ativa, há vários contextos que pessoas que nunca te imaginam. Qualquer situação, qualquer pessoa pode ser agressor sexual. Paulinho, vou-te fazer um programa também sobre abuso, violência. Vou-te falar de uma comunidade, vou-te estar lá perto, uma comunidade. As palestras, as informações que os outros têm dado, tem, no fundo, sensibilizado a sociedade ou não mesmo ser um bocadinho mais agressivo no tratamento dessa matéria? Na minha interpretação, está chamando mestre e uma comunicação mais reflexiva, em vez de uma comunicação de acusa de ponta-dedo. Porque, eu como agressor, quando percebe que toda a sociedade se te acusa ponta-dedo, e a forma como a sociedade está fazendo com o agressor é tipo, não está por uma máscara. E então por uma máscara de agressor, então retirar tudo como ser humano. Então, nosso desafio é perceber, mas o agressor sexual é uma pessoa de bem, e é uma pessoa que está na comunicação social, é uma pessoa que está em todo espaço e que também está comete as agressões, assim como quem que está comete violência de gênero, assim como quem que está comete outras formas. Então, entende, mas se não começa a ter uma comunicação mais reflexiva, que é de aborda o problema, põe o problema de mesa, vítima está sentindo mais à vontade para falar dele, família está sentindo mais à vontade para falar dele, a sociedade que também é mais um agressor. E coisa que passa, que vítima de debate percebe pressão, peso do olhar da sociedade sobre ele e te torna mais relaxado e não te acaba para abordar esse assunto de uma forma mais serena e tranquila, mas acreditando uma agressão sexual existe, meta contínua até existe, mas tem pessoas que do nada podem sentir essa atração, mas tem N situações que podem levar a situações de agressão sexual, para que a família comece a abordar isso, mas de uma forma serena. Mulher com marido, com filhos. Mas falar, olha, existe, minha pai pode ser, a bobo pode ser, a mim pode ser agressor sexual. E mo que não está prepara a criança, e nesse sentido, para que não dialogue à volta disso. Porque o sistema que nos usa, nos ataca, nos grita, todo mundo está fugir e não fica simplesmente com ponta-dedo, para ser não ter mais dificuldade com dialoga e com chega lá.
Muito obrigada, Paulino, por essa conversa super interessante e também super elucidativa. Com certeza, não te voltar a falar em outras oportunidades, continuar também nesse senda, de fazer esse trabalho super interessante dos outros de fazer na defesa dos direitos e na proteção de crianças e também de mulheres que sofrer violência na Cabo Verde. Votos de um bom Natal, bom passagem de ano, tudo de bom para 2022. Foi assim mais uma rubrica de menor idade. Nota voltar numa próxima oportunidade, se Deus assim entender. Desejar boa lá na casa, votos de um santo Natal e tudo te correr bem e que haja cada vez menos violência, sobretudo contra os menores. Bom dia.